Bom dia a todos. Passamos nesse momento a estabelecer uma relação mais próxima entre trabalho e energia. E nesse primeiro momento, tendo em vista a única energia mecânica que nós vimos até agora, que foi a energia cinética, então basicamente nós vamos construir um conceito de trabalho a partir do conceito da energia cinética, ok? Então começamos pensando o seguinte: eu tenho aqui uma força que está empurrando esse objeto do ponto A para o ponto B. Sendo este uma força, eu vou ter um deslocamento nessa direção AB, né? Então aqui vai estar o meu deslocamento, ok? E como eu tenho uma força, eu vou ter uma aceleração. Entretanto, a aceleração aqui, que é interessante aos nossos estudos, ela ocorre no movimento horizontal, na direção x. Então, eu vou precisar usar dessa força apenas a força Fx, certo? Então, para a gente poder tirar algumas conclusões, nós vamos começar usando a segunda lei de Newton. Então, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como estamos analisando o movimento na direção x, eu vou ter uma aceleração x e uma força x. Mas a minha preocupação agora é a seguinte: como é que eu vou calcular essa aceleração? Bom, se eu tenho a distância entre os dois pontos, mas eu não tenho tempo, eu vou ter que usar Torricelli. Então, eu vou ficar assim: velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes o ΔX. Então, reorganizando isso daqui, nós vamos ter o seguinte: que se o meu foco é calcular a aceleração e que esse meu ΔX é a distância entre os pontos A e B, eu posso fazer o seguinte: a aceleração vai ser a velocidade ao quadrado final, passo essa velocidade para lá subtraindo, ok? Esse 2D que está multiplicando, ele vai para lá dividindo, certo? A partir do momento que eu faço essa substituição aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa informação aqui em cima, ok? Então, para substituir essa informação lá em cima, olha só o que nós vamos ter agora. Eu vou ter que a minha Fx vai ser igual a massa vezes a minha velocidade ao quadrado menos a minha velocidade inicial ao quadrado sobre 2D, certo? Mas como o nosso objetivo é associar o trabalho com a energia cinética, vamos lembrar que a minha energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, eu vou me livrar desse D e vou colocar ele para lá. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu passo a ter que Fx vezes D é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Bom, começando a organizar, então isso daqui nada mais é do que uma energia cinética lá no final, no ponto B. Esse aqui nada mais é do que a energia cinética inicial lá do meu ponto A. Então eu começo a organizar essas informações, ok? Mas eu posso ir um pouco além e pensar um pouco mais nesse Fx, tá? Então, quem que é o meu Fx aqui? Então, o meu Fx, se eu conheço esse ângulo aqui, esse Fx é o cateto adjacente. Cateto adjacente eu associo com o cosseno. Então, o que acontece? O meu Fx
ele vai ser F vezes o cosseno do ângulo, ou seja, Fx vai ser, o meu Fx vai ser F cosseno do ângulo, então eu vou reescrever assim, F vezes D vezes cosseno de φ, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Bom, feito tudo isso, a gente consegue agora pensar, e olhando lá no nosso livro-texto do Halliday, ele me diz o seguinte, que o trabalho é a energia transferida para um objeto ou de um objeto por meio de uma força que age sobre o objeto. Quando a energia é transferida para o objeto, o trabalho é positivo. Quando a energia é transferida para do objeto, o trabalho é negativo. Então, olha só, nós acabamos de escrever o seguinte, que a força vezes a distância vezes o cosseno de φ é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Vamos lembrar que essa daqui é a energia cinética final, essa daqui é a energia cinética inicial, ou seja, estamos promovendo aqui uma variação na energia cinética. Se eu tenho uma variação de energia, quem promoveu isso foi o trabalho. Então, uma das maneiras de calcular o trabalho, que a gente usa a letra W maiúscula para ele, vai ser eu multiplicar a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de φ. Agora, quem que é o cosseno de φ? Deixa eu voltar na página anterior. Deixa eu pegar aqui a parte aqui de cima, tá? O cosseno de φ, ele nada mais é do que o ângulo entre o deslocamento e a força F. Então, olha só, nessa situação eu tenho o deslocamento horizontal, aqui está ele, o vetor deslocamento, né? Eu tenho aqui o vetor força, tá? E esse ângulo φ é esse ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força, certo? Então a gente consegue chegar então a uma definição sobre como calcular trabalho. E aí a gente consegue analisar algumas situações. Por exemplo, quando eu tenho uma força no sentido do movimento, tá? Eu posso calcular a força como sendo trabalho igual a força vezes deslocamento, única e exclusivamente isso. Então eu tenho trabalho motor, porque se a minha força está no sentido do deslocamento, tá? Que nesse caso o deslocamento está acontecendo para lá, ok? Então eu vou ter a inserção do movimento e eu vou observar a velocidade do meu objeto aumentando. Caso você queira usar aquela nossa equação, então trabalho vai ser F vezes D vezes o cosseno, nesse caso o cosseno de 0 graus, né? Já que a força e o deslocamento são paralelos, e vamos lembrar que o cosseno de 0 graus é mais 1. Agora, se o meu deslocamento continua sendo para lá, e a minha força agora passa a ser oposta, por exemplo, uma força de atrito, tá? O que acontece quando eu deixo o meu carro simplesmente andando sob a ação da força de atrito? Ele vai diminuindo de velocidade. Então, como eu tenho uma diminuição da minha energia cinética, eu vou ter um trabalho negativo, um trabalho resistente. Como é que eu vou calcular isso aqui? Pensando lá na minha equação, trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de 180 graus, tá? E o cosseno de 180 graus vale menos 1. Agora, quando eu tenho um trabalho de uma força que é perpendicular ao movimento, vamos lembrar que o meu deslocamento está aqui, tá? Bom, quanto é que vale o cosseno de 90 graus? Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus é zero. Então, toda a força perpendicular ao movimento, né, ela não vai realizar trabalho, ou seja, ela não vai
nem inserir energia no meu sistema, nem vai retirar energia no meu sistema, ok? E quando eu tenho uma força no ângulo qualquer, que é aquela que nós acabamos de analisar no slide anterior, aí então eu deixo aqui simplesmente o cosseno, né? E com o cosseno eu já consigo analisar isso. Então perceba a seguinte situação. Se eu tenho um desenho, eu já posso pensar se eles são no mesmo sentido ou não, tá? Sentidos iguais, sentidos opostos. E aí associar isso a um trabalho positivo a um trabalho negativo. Mas eu aconselho que você, sempre que possível, né, faça uso do ângulo aqui, né, com seu respectivo cosseno, para poder chegar nas suas conclusões, certo? Então, dessa forma, a gente consegue escrever que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de φ. Lembrando que o φ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Ou eu posso escrever que o trabalho ele é simplesmente o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento, certo? Usando aquelas novas operações vetoriais que nós vimos lá no começo do ano, ok? Bom, agora nós temos o teorema do trabalho e da energia cinética. Bom, o teorema do trabalho e da energia cinética ele vai me dizer o seguinte: nós já vimos que a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, ou força vezes deslocamento vezes o cosseno de φ é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Ou ainda eu posso simplesmente substituir isso daqui, né, como sendo o trabalho, que vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado também sobre 2. Então quer dizer que o trabalho, que nada mais é do que uma energia que está sendo associada ou retirada do sistema, ele corresponde à minha variação da energia cinética. Então, se a minha velocidade inicial para a minha velocidade final ela aumentou o seu valor, eu posso dizer que o meu sistema teve a inserção de energia mediante a aplicação de uma força externa. Se por acaso essa minha velocidade final diminuiu, significa dizer que o trabalho da minha força resultante proporcionou a retirada de energia desse meu sistema. E esse trabalho aqui nesse caso, tá? Ele é o trabalho da minha força resultante. Por quê? A mudança de velocidade ela só aconteceu porque a soma de todas as forças que agiram no meu sistema, né, proporcionou isso, ok? Tendo feito isso, nós temos agora um problema, o 7.02, lá do Halliday, que ele vai me dizer o seguinte: a figura, aqui eu copiei apenas a figura que nós temos já o diagrama de forças, né? Mostra dois espiões industriais arrastando um cofre de 225 kg, está aqui essa informação, a partir do repouso, velocidade inicial igual a zero, e assim produzindo um deslocamento de 8,5 metros. Então esse meu deslocamento, né, ele é daqui para lá. Já vamos deixar registrado isso. Em direção a um caminhão. O empurrão F1 do espião 01 tem módulo de 12 newtons, então está aqui a força de 12 newtons, e faz um ângulo de 30 graus para baixo com a horizontal. O puxão F2 do espião 002 tem um módulo de 10 newtons, está aqui ele, e faz um ângulo de 40 graus para cima com a horizontal. Então todas as orientações aqui estão aqui. Tá? Ele está dizendo que o atrito entre o cofre e o piso é desprezível. Se fosse atrito, nós teríamos uma força voltada para esse movimento oposto ao deslocamento. Aí agora então vamos respondendo as perguntas. Qual o trabalho total realizado pelas forças F1 e F2 durante o deslocamento? Então eu vou ter que ir lá e calcular o trabalho da força F1, que vai ser o módulo de F1 vezes o D1 vezes o cosseno de φ. Lembrando que o φ é entre a força 1 e o deslocamento 1. Então vamos lá. A força F1 está valendo 12 newtons. O deslocamento 8,5 metros.
Agora, qual é o ângulo entre o deslocamento e a força F1? Deslocamento e força F1 está aqui 30 graus, né? Então, aqui vezes o cosseno de 30 graus. Então, o trabalho da minha força F1 acaba valendo 88,33 joules. Então, 88,33 joules. Repito o processo para a força F2. Então, o trabalho da força F2 vai ser o módulo da força F2 vezes o deslocamento que a força F2 provocou, vezes o cosseno de θ, tá? Ou de φ, enfim. Então, aqui eu tenho a força F2 valendo 10 newtons. O deslocamento são os mesmos 8,5 metros. Agora, só que o ângulo envolvido agora, ele é de 40 graus. Então, o trabalho da força F2 acaba valendo 65,11 joules. Só que ele me pediu o trabalho total. Bom, além dessas forças aqui, eu tenho o trabalho da força normal e tenho o trabalho da força gravitacional. Como elas são forças perpendiculares ao movimento, eu já sei que o trabalho é zero, não vou calcular, ok? Então vamos lá, o trabalho da força total. Então, o trabalho total, que nada mais é do que o trabalho da força resultante, vai ser a soma do trabalho de F1 mais o trabalho de F2. Então, o meu trabalho total vai ser 88,33 mais 65,11, que dá 153,44 joules, certo? A próxima questão, ele vai me dizer o seguinte: qual o trabalho da força gravitacional e o trabalho da força normal? Acabei de falar sobre isso, né? Então, o trabalho da força gravitacional vai ser a força gravitacional vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que esse ângulo é 90 graus, então o trabalho da força gravitacional vai valer zero. Da mesma forma com que o trabalho da força normal vai ser a força normal vezes o deslocamento vezes o cosseno também de 90 graus, ou seja, o trabalho da força normal também vale zero, certo? Na próxima questão, ele pede o seguinte: qual a velocidade final do cofre após o deslocamento? Bom, então vamos pensar o seguinte: velocidade final. Se eu já calculei o trabalho, o que eu posso associar? Que o trabalho da força resultante é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado também sobre 2. Nós vimos nas informações que a velocidade inicial é zero, então isso aqui não faz sentido. Mas agora eu sei que o trabalho da força resultante ele vale 153,44 joules, a massa do cofre 225 quilos, a velocidade é aquilo que eu quero calcular, dividida por 2. Depois que você faz aqui e isola essa variável de maneira adequada, a sua velocidade fecha em 1,16 metros por segundo, certo? O próximo exemplo é o 7.03, que ele vai me dizer o seguinte: o trabalho realizado por uma força constante expressa na notação de vetores unitários. Então, durante uma tempestade, um caixote realiza pelo piso escorregadio de um estacionamento um deslocamento de menos 3 na direção I. Bom, então I e J. Então vamos lá pensar que eu vou ter um eixo X, tá? Vou ter um eixo Y, ok? Aqui é o meu eixo Y, aqui é o meu eixo X, tá? Vamos lembrar que I é na direção X, menos 3 metros, então o meu deslocamento está acontecendo para cá.
Então, meu vetor de deslocamento está valendo menos 3 na direção I. Mas a força, eu tenho 2 newtons na direção I. Então, aqui eu tenho a força 2 newtons na direção I. Então, eu vou ter aqui uma Fx de 2 newtons na direção I. Mas eu tenho menos 6 newtons na direção J. Então, eu vou ter uma Fy de menos 6 newtons na direção J. A situação e os eixos do sistema de coordenadas estão representados na figura. Qual o trabalho realizado pelo vento sobre o caixote? Tá? Então, vamos lá. Para eu poder calcular esse trabalho, eu vou ter que calcular o trabalho, a força, escalar deslocamento, certo? Então, eu posso simplesmente fazer assim, a força 2 na direção I, menos 6 na direção J, escalar menos 3 na direção I. Quando você faz essa organização, eu vou fazer a propriedade distributiva. Então, meu trabalho ele vai ser 2 vezes menos 3 I escalar I, mais menos 6 vezes menos 3 J escalar I. Bom, vetores unitários paralelos, isso vai dar 1. Vetores unitários perpendiculares, isso aqui vai dar 0. Tá? Tendo feito isso, o trabalho realizado vai fechar em menos 6 joules. Menos 6 joules significa dizer que eu vou retirar energia do meu sistema. Uma outra possibilidade, já que o meu objetivo era calcular o trabalho da força F, né? Eu poderia simplesmente aqui, deslocamento em Fx, sentidos opostos 180 graus, por isso ia aparecer um negativo, né? E aqui o Fy com o D, 90 graus, daria 0. E a letra B diz o seguinte: sabendo que a energia cinética de 10, sabendo que o caixote tem uma energia cinética de 10 joules no início do deslocamento, então a energia cinética inicial é de 10 joules, qual a energia final ao final do deslocamento? Então, trabalho é igual a variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. A gente já sabe que o trabalho da força resultante é menos 6. Eu quero saber a energia cinética final e a energia cinética inicial é de 10 joules. Passo esse cara para lá, né? Então, eu consigo chegar à conclusão que a minha energia cinética ao final da atuação dessa força vale 4 joules, ok? Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.